Ótima tarde para você. Chegamos com o Boletim Legislativo. Que bom ter a sua companhia por aqui. Hoje, 3 de julho, Dia de Combate à Discriminação Racial. E claro que a gente fala sobre esse assunto daqui a pouco. E ainda a pesquisa mostra que 97% das mulheres têm medo de sofrer assédio durante deslocamentos. O mesmo estudo aponta que 67% já foram vítimas de violência. Já já a gente traz todos os detalhes. Para começar esta edição, vamos de informação sobre o aumento da pena para quem cometer crimes contra idosos. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê mais rigor em casos de abandono de incapaz, maus tratos e exposição a riscos à saúde física e também psíquica da vítima. A população idosa cresceu consideravelmente no Brasil. E esse público enfrenta uma série de desafios à medida que a vida passa. Um dos principais problemas são os maus tratos. Muitas vezes esse idoso ele acaba se tornando dependente de cuidados de outras pessoas por questões de saúde, questões assim, realmente de precisar de cuidados diretos. E é uma dificuldade para a família, porque alguém vai precisar, muitas vezes estar o tempo todo acompanhando. E isso nem sempre é possível da melhor forma. Então, a gente tem muitas situações em que o idoso acaba sendo, de certa forma, negligenciado. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou cerca de 44.300 denúncias de violações contra pessoas com 60 anos ou mais nos primeiros 3 meses de 2025. No mesmo período de 2024, foram quase 43 mil. E em 2023, cerca de 33.500. Como conta essa advogada especialista em direito da pessoa idosa, os casos mais comuns de maus tratos aos idosos ou a uma pessoa dependente de ajuda, como PCDs, são a negligência e o abandono. A negligência ela é como se fosse um abandono parcial. Então, eu deixo de acolher a pessoa, de dar medicação, de acompanhar. A pessoa, às vezes, não tem mais condição de ficar sozinha, estar sozinha, numa situação de muita vulnerabilidade. Isso é negligência. O abandono é a total falta de cuidado para essa pessoa que depende de outra para sobreviver. A psicóloga explica que essas práticas estão ligadas a questões culturais antigas, mas também a mudanças sociais muito atuais. Nós não podemos viver numa sociedade em que só aquele que produz é valorizado. A pessoa produz muitos anos de sua vida e quando ela entra na velhice, para muitas famílias, ela passa a ser um peso. Para tentar diminuir casos desse tipo, um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de abandono e maus tratos a idosos e pessoas com deficiência foi aprovado na Câmara dos Deputados. A pena geral de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa subirá para 2 anos a 5 anos e multa. Se do abandono resultar na morte da pessoa, a pena será de 8 a 14 anos de reclusão. Se resultar em lesão grave, poderá haver reclusão de 3 a 7 anos, ambas com multa. Segundo a especialista, a aprovação da lei é um recado da Justiça sobre esse tipo de crime. Importante que agora a lei ela traz essa mensagem da sociedade e do governo no sentido de que não é mais aceitável esse tipo de conduta contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência, que são populações mais vulneráveis, não é? A aprovação do projeto foi vista com bons olhos na Câmara Municipal de São José. Para o vereador Zé Luiz, a decisão deve chegar também à legislação local por meio de complementação municipal. Toda vez que você tem uma mudança numa legislação federal, abre espaço para você fazer uma complementação municipal, através de legislação. Também você pode aferir essa nova política, esse novo tratado que é feito e trabalhar no próximo orçamento. Para a vereadora Juliana Fraga, o poder público deve se atentar cada dia mais aos direitos e cuidados das pessoas com deficiência e idosos. Precisa, de repente, espaços onde o idoso vai, fica durante o dia e volta para casa, como as creches, mas a creche do idoso. Locais onde os idosos, ampliar locais de permanência. Então, a Câmara pode, sim, trazer o debate e cobrar mais espaços
para esses idosos. É papel e dever de todo cidadão denunciar aos órgãos competentes ao suspeitar que um idoso ou PCD passa por uma situação de maltrato. Ele pode procurar os conselhos de direito ou, se for uma situação que está acontecendo naquele momento, uma situação de urgência, de emergência ou de flagrante, ele deve ligar para a polícia através do 190. A gente fala agora de um outro assunto muito sensível, que é tema frequente aqui na Câmara Municipal, que é o medo que muitas mulheres sentem durante deslocamentos, seja a pé ou ainda no transporte público. Levantamento do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva mostra que 67% das mulheres já sofreram algum tipo de violência durante esses trajetos. E a maior parte, 97%, teme pela própria integridade. Aqui em São José dos Campos, projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal buscam oferecer mais segurança ao público feminino. A insegurança faz parte da rotina de muitas mulheres. Situações de medo e de constrangimento surgem nos momentos mais comuns do dia a dia, seja no trajeto para o trabalho, no retorno da escola ou até mesmo dentro de um carro de aplicativo. Quando eu tinha 15 anos, eu passei uma situação constrangedora. Eu estava voltando da escola, era da hora do almoço, ônibus lotado. Um senhor, ele me acuou num canto de dentro do ônibus e começou a se tocar, pela blusa, assim, eu consegui ver, ele colocou no bolso do blusão e eu não tive muita reação, até por causa da idade. Um simples caminhar pela rua ou até mesmo usar o transporte público ainda é medo de muitas mulheres. É o que mostra um apontamento do estudo do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, que apontou que 97% das mulheres têm medo de se deslocarem pela cidade. O medo é uma sensação que acompanha as mulheres brasileiras, tá? Desde o momento que elas saem de casa, vão para o ponto de ônibus, às vezes está escuro, né? Elas estão sozinhas, elas sentem muito medo, medo de assalto. A pesquisa mostra ainda que 71% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência durante seus deslocamentos. Entre os meios de locomoção com maior incidência, 73% das situações ocorreram a pé e 45% em ônibus. E esse medo tem consequências práticas. Muitas fazem uma rotina cheia de estratégias para evitar o pior. Mas se eu tenho que ir para um lugar à noite, para um lugar diferente, eu procuro ver se eu consigo uma carona do que usar o aplicativo ou até mesmo o ônibus. E dependendo da situação, até às vezes eu prefiro usar o ônibus, que tem mais pessoas, para poder me locomover. Como não tem como evitar essa locomoção, eu procuro sentar longe, sentar com mulheres. Realizado com 4.000 mulheres em todo o país, o estudo apontou que importunação sexual, assaltos, agressões físicas e até estupros estão entre os principais medos das brasileiras durante os deslocamentos. Em São José dos Campos, uma lei municipal foi criada para coibir o assédio no transporte público, mas ainda há um longo caminho até que as mulheres se sintam realmente seguras. Aqui em São José dos Campos, nós temos uma rede, voltada à proteção contra a violência contra as mulheres. Nós temos também delegacia de polícia especializada no atendimento da mulher, que presta um serviço ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, as mulheres, quando se veem numa situação de violência, elas não precisam mais ficar numa unidade policial genérica, comum, aguardando. Elas têm direito e a cidade presta esse serviço especializado de atendimento às mulheres. Segundo Marisa Sanematsu, uma das responsáveis pela pesquisa, fatores como a falta de iluminação adequada e patrulhamento insuficiente contribuem diretamente para a sensação constante de insegurança. A especialista reforça que só com ações eficazes e permanentes será possível mudar essa realidade nas cidades brasileiras. Então, essa sensação de medo tem a ver com falhas no transporte urbano, falhas na iluminação, falhas na gestão dos espaços urbanos, dos parques, terrenos baldios. Para a vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de São José, o medo que muitas mulheres enfrentam nas ruas está relacionado a diversos fatores sociais e culturais. Ela reforça que o enfrentamento da violência exige um esforço coletivo, com incentivo à denúncia, acolhimento adequado, educação e ações contínuas de conscientização para transformar os espaços públicos em ambientes de respeito
e liberdade para todas. A denúncia é importante para todos os eixos, né? Para que a gente leve para as instituições públicas aquela situação, os locais onde estão tendo maior incidência de violência, os horários, o perfil das vítimas e seus agressores. E esse reforço passa também por saber onde buscar ajuda. Em São José, as mulheres contam com atendimento 24 horas na Delegacia da Mulher. Outros meios de proteção são a Guarda Civil Municipal, pelo número 153, ou a Polícia Militar, pelo 190. Duas novas regras aprovadas pelos vereadores entraram em vigor aqui na cidade. Vamos conferir quais são elas no quadro Agora é Lei. Agora é lei. As obras públicas de São José dos Campos poderão contar com uma nova ferramenta de logística para auxiliar e agilizar os trabalhos de engenharia na cidade. Essa é a proposta de uma lei aprovada pela Câmara que incentiva a utilização de uma tecnologia conhecida como BIM nas principais obras do município. O BIM é um instrumento de planejamento integrado que permite que arquitetos, engenheiros e construtores trabalhem de forma conjunta e centralizada, facilitando todos os processos de uma obra e reduzindo prazos e falhas. Para garantir o melhor uso da ferramenta, a lei prevê a capacitação dos servidores do município para a utilização da tecnologia. Agora é lei. A Banda da Fundaz de São José dos Campos se tornou um patrimônio cultural de São José a partir de uma lei aprovada pela Câmara. Com a nova legislação, o grupo se torna parte integrante das iniciativas da cidade, garantindo a continuidade do trabalho da banda, essencial na formação musical e educação de muitos jovens. A Banda da Fundaz existe desde a década de 80. Ela passou por alguns períodos de inatividade, mas em 2011 se firmou como atividade musical e são 14 anos de trabalho ininterruptos. A banda é composta por alunos atendidos pela Fundação Hélio Augusto de Souza e também cumpre uma função social. O ensino da música ajuda no desenvolvimento cognitivo, concentração, aproveitamento escolar e abre portas para diversas oportunidades. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Nosso assunto agora é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. A procura por atendimento nas unidades de saúde aqui de São José aumentou e a cidade precisou, inclusive, mudar o protocolo de atendimento. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, foram 1.200 casos a mais, na comparação com o mesmo período de 2024. A Sirlene viveu um verdadeiro filme de terror com a sua filha Maitê durante uma crise de bronquiolite. Foram dias tensos enquanto a Maitê estava internada no hospital municipal. Apesar do susto, a recuperação correu bem. Foi uma recuperação bem demoradinha, né? Ficou 7 dias internada, antibiótico, oxigênio, mas graças a Deus ela teve alta e continuou o tratamento em casa, né, com medicações, e até hoje ela faz acompanhamento, né, com pneumo, com alergologista. A bronquiolite é um tipo de síndrome respiratória aguda, uma inflamação nas vias aéreas do pulmão, com sintomas como chiado no peito, tosse e dificuldade para respirar. As síndromes respiratórias agudas não são uma doença específica, mas sim um termo utilizado para descrever quadros de infecção respiratória, provocada por diversos vírus, incluindo a influenza e o coronavírus, causador da Covid-19. Esse pneumologista alerta que as síndromes respiratórias agudas devem ser tratadas com urgência, já que podem ocasionar complicações, colocando a vida do paciente em risco. As preocupações com quando tem sinais de alarme, né? Quais são esses sinais de alarme? Então, desconforto respiratório, uma febre alta persistente, alteração na saturação, então oxigenação mais baixa. Tudo isso pode ser indicativo de que essa simples gripe ou síndrome gripal possa estar evoluindo para um desconforto respiratório mais grave que necessita de uma avaliação mais cuidadosa. Um fator que contribui para o aumento dos casos é a queda de temperatura. De acordo com o especialista, no inverno é normal as pessoas ficarem em ambientes fechados sem circulação do ar.
Mas locais assim são prato cheio para a proliferação dos vírus que podem ocasionar essas síndromes. Baixas temperaturas fazem que o vírus ele fique mais tempo viável no ambiente, então ficando mais tempo ali com capacidade de contaminar as pessoas. Você pode ter alterações no sistema respiratório, então uma contração das vias aéreas que dificulta a respiração e o nosso próprio comportamento como sociedade, né? Quando a gente está no inverno, a gente tende muito a andar em ambientes mais fechados, a gente não quer abrir as janelas para se proteger do frio e com isso dificulta a circulação de ar, né? E os casos de síndromes respiratórias têm motivado atendimentos na rede pública de saúde em São José dos Campos. Durante os 6 primeiros meses de 2025, o município registrou mais de 80 mil atendimentos por síndrome respiratória geral. Somente no mês de maio, o número foi superior a 27 mil. A Secretaria de Saúde anunciou que o trabalho das UBSs foi intensificado e que o foco principal é a prevenção. O que a gente fez para tentar interromper a transmissão do vírus foi a descentralização do atendimento dos casos de síndrome gripal leve, né? São aquelas que as pessoas não têm falta de ar. Então, quando a pessoa sentir falta de ar, ela vai para a UPA ou vai para os hospitais. As pessoas que não sentem esse sintoma, elas sentem uma tosse, o nariz correndo, uma febre, uma dor de garganta, elas podem ir até a unidade básica de saúde e lá elas vão ser atendidas, aí vai ser diferenciado, é um resfriado ou uma gripe. E um dos meios mais eficazes para preparar o sistema imunológico e evitar as síndromes respiratórias graves é a vacinação. Porém, em São José dos Campos, os índices estão bem abaixo da meta estabelecida. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, a adesão da população é imprescindível. Então, os idosos, por exemplo, a cobertura está em 56%, das gestantes também está em 40%, das crianças está em 29%. E o que a gente precisa? A gente precisa atingir 95% de cobertura. Então, está muito baixa. E a vacina ela vai proteger contra a gripe? Não. Ela vai proteger contra casos graves e óbitos por gripe. Então, ela é de total benefício para essas pessoas. Então, essas pessoas que não se vacinaram ainda, elas têm que procurar a unidade básica de saúde, que a vacinação está disponível e se vacinar. Pois é, a vacinação é super importante, precisa estar em dia, não só por você, mas também para proteger os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Outras atitudes também podem ajudar. Vamos conversar com a repórter Ana Vitória Caxias sobre esse assunto. Ana, vacinação sempre, mas outras medidas também, né? Boa tarde. É isso mesmo, Fran. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Chega o inverno e chega junto com ele as doenças respiratórias, como gripe e influenza, né? E muitas vezes as pessoas acham que os cuidados é apenas a vacinação, que é uma forma importante também, mas tem outros cuidados que podem ser feitos para as pessoas se prevenirem, que eu vou agora conversar com a doutora Marta Ramalho, ela que é infectologista e vai ajudar a gente. Doutora, a gente sabe que a vacina é uma forma importante, mas quais cuidados simples do dia a dia ajudam a prevenir as infecções respiratórias no inverno? Então, Ana, você falou bem, a vacina é muito importante, especialmente para os grupos de risco. Então, as pessoas não podem ter medo de vacinar, né? Quem está em grupo de risco para a doença respiratória precisa estar vacinado. Fora isso, a gente tem que tomar medidas contraintuitivas. No inverno, a gente tende a se fechar todo, né? Para ficar com a casa quentinha, e a gente, na verdade, precisa abrir janela, deixar ventilar. E tomar cuidado com as mãos, porque além do ar, as mãos também transmitem vírus respiratórios. Então a higienização das mãos é fundamental, não só na época do Covid, né, mas para a vida toda. E doutora, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar se proteger dos vírus durante o frio? Então, as pessoas ficam aglomeradas e aí tenta não sair de casa, faz atividade só em casa, e quem pega uma virose e fica confinado naquele ar confinadinho, né, dentro de uma casa, a chance de transmissão maior. E isso é pior para as pessoas que são de grupo de risco, os mais idosos, as crianças bem pequenas, as pessoas que têm alguma doença que causa imunodepressão. Então, a gente tem que tomar cuidado redobrado, tem que ventilar os ambientes e tem que ter cuidado com as mãos, como eu já falei. E a senhora falou que as pessoas ficam em casa, ficam mais aglomeradas, por exemplo. Para quem está em casa, tem alguém de risco e está gripado, que cuidados pode ter para não pegar essa infecção e também ter cuidado com quem está doente? Então, porque a gente quando fala de doenças respiratórias no inverno, qualquer virose respiratória pode ter uma complicação como uma sinusite, uma traqueite, uma pneumonia. Então, para as pessoas mais idosas, isso acontece com mais frequência. Essas pessoas, se tiver uma outra pessoa gripada dentro de casa, tem que ficar longe. 1 metro é o suficiente. 1 metro, 1,10 m é o suficiente para a gente evitar transmissão
de doenças. E se eu vou dar uma coisa para um idoso, eu tenho que estar com a minha mão limpa. Eu não posso coçar o nariz e depois pego o negócio, pego a escova, pego o prato de sopa. Não dá para fazer isso, a gente tem que estar com a mão limpa e ficar longe. E se eu for chegar mais perto, mas eu tenho que auxiliar um idoso a dar banho e tal, eu posso colocar uma máscara em mim, que isso vai proteger o idoso também, uma máscara cirúrgica, ou se não tiver uma máscara de pano, para reduzir o risco de transmissão. Esse risco nunca é zero, mas ele pode ser efetivamente reduzido. É isso, doutora Marta, muito obrigada. Então, Fran, é ficar atento a essas dicas para a gente ter todos os cuidados e ter aí um inverno tranquilo, com as doenças respiratórias tranquilas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Vamos aproveitar para saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na previsão. Tempo nublado nesta quinta-feira e o dia deve permanecer chuvoso ao longo de toda a tarde. E ainda a chance de chuva à noite. As temperaturas variam entre 12 e 17 graus. Já sexta-feira, o dia amanhece nublado, com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva ao longo da tarde. As temperaturas variam entre 12 e 20 graus. Hoje, 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data faz referência à primeira lei de 3 de julho de 1951, que tratou como crime passível de prisão e multa as práticas de discriminação por raça e também cor. E claro que a gente aproveita a ocasião para falar sobre esse assunto de extrema importância no Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial foi criado para conscientizar e combater o preconceito, sendo a Lei Afonso Arinos, de 3 de julho de 1951, o marco inicial desse enfrentamento no Brasil. Ela se tornou um instrumento fundamental para a reflexão da sociedade sobre o tema. E para aprofundar esse assunto, vamos conversar com a Ivaneide de Oliveira Gomes, advogada e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São José dos Campos. Ivaneide, muito obrigado pela sua participação aqui, por topar o convite, para a gente entender o contexto social da época. Por que essa lei de 1951 foi tão importante? Paulo, eu que agradeço pelo convite. É muito importante a gente, como preta, negra, ter um espaço como que vocês estão colocando à disposição. Então, a gente se colocar, falar de uma lei tão importante, que foi um marco histórico em 1951. Antes não existia, então as pessoas cometiam preconceito, cometiam racismo, mas infelizmente não era combatível. E quando veio a lei de 1951, inclusive, vale lembrar que a Glória Maria, a jornalista, né, grande jornalista, ela foi a primeira pessoa famosa, né, a fazer uso dessa lei, quando ela foi proibida de entrar num ambiente por ser preta, tá? Então, a lei, apesar de ser tímida, tá? Apesar de ter poucas aplicações, isso demonstrou para a sociedade que era necessário ter uma lei de combate. O tempo passou de uma maneira tímida, mas tiveram evoluções na legislação, né? Como que foi esse processo e como que está atualmente? Bom, na verdade, nós tivemos várias evoluções. Tivemos em 2010, por exemplo, nós temos várias leis, mas em 2010 nós tivemos a primeira, a Comissão da Igualdade Racial, certo? Nós tivemos aqui em 2023 a alteração equiparando o racismo e a injúria racial para a questão de, tanto para inafiançável, como imprescritível, ou seja, quem comete racismo, quem comete injúria racial, não pode pagar fiança e não tem direito e não prescreve esse crime. E qual que é a importância, né, de justamente isso passar a ser criminalizado também e das pessoas se apropriarem desse direito? Bom, dá mais segurança jurídica, o que mais importante. Então, quando se dá mais segurança jurídica, as pessoas elas têm mais oportunidade de ir e buscar os seus direitos. Ou seja, antes as pessoas cometiam os crimes, achava que não era punido e ficava por isso mesmo.
Então, quando você é punido, tanto de forma no bolso, como pessoas que já estão sendo presas, tá? Então, hoje as pessoas são presas. O que acontece? As pessoas ficam com medo. E as vítimas, elas não se tornam mais tão vítimas quando, mas eu não quero fazer por medo. Hoje elas têm o judiciário que elas buscam e muitas vezes elas são atendidas. Obviamente que ainda depende de muita estrutura, de muitos estudos, de muito entendimento. Porque hoje, eu que sou criminalista e vejo isso todos os dias, dificilmente você vê um juiz preto, dificilmente você vê um promotor preto, dificilmente você vê um delegado preto. Então, se você não está na pele, se você não passou por aquilo, dificilmente você vai entender a situação daquela vítima. Então, a gente precisa de mais pessoas preparadas para isso, tanto no judiciário, como na sociedade. Então, isso é essencial, essa preparação. O que precisa ser feito também de políticas públicas, de investimento, de combate ao racismo, para a sociedade também ter essa transformação e essa evolução? Eu acredito que o conhecimento, o estudo, tá? Eu acho que se você se colocar no lugar do outro, você sentir que você se conscientizar que o racismo existe, que o preconceito existe e que você precisa se colocar no lugar daquela pessoa. É importante, e você procurar entender. Tá? Não adianta você achar que tem os mesmos sentimentos, porque só quem sente, quem está no dia a dia. Como eu falei, como criminalista, eu chego a várias vezes ser confundida. Eu vou para um presídio, muitas vezes eles confundem eu com a mãe do preso. Eu vou para o fórum, muitas vezes confundem eu como réu, certo? Então, eles precisam ter o conhecimento, buscar estrutura, buscar estudo, buscar e se conscientizar que isso existe e que precisa ser combatido. E quem vai combater isso somos nós como sociedade. Perfeito. Muito obrigado pela participação, pela contribuição sobre este assunto. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Vamos ver as vagas de emprego abertas no PAT nesta quinta-feira. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, açougueiro desossador, ajudante auxiliar de bar, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, assistente administrativo, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, caseiro, chefe de cozinha, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cuidador de idosos, marceneiro, mecânico de automóvel, mecânico de bicicletas, mecânico de motor a diesel, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, montador de veículos, motorista de automóveis, motorista de caminhão guincho pesado com munque, nutricionista, oficial de manutenção predial, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, pintor de obras, pintor de veículos, promotor de vendas, separador de material reciclável, servente de obras, servente de pedreiro, supervisor de telemarketing e atendimento, técnico de instrumentação, técnico de manutenção industrial, técnico de materiais, técnico de eletrotécnica, técnico em nutrição, técnico em segurança do trabalho, teleoperador, tubista, vendedor de comércio varejista e vendedor interno. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de
ajudante de embalador e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Não se esqueça que todo o conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta esperando você. Até lá!